Boa noite, amigos do bem. Estamos aqui para a nossa aula 9 do nosso projeto de reforma íntima da Rede do Bem Maior. Hoje nós vamos iniciar nossa trajetória falando dos vícios, né? E na nossa primeira aula nós temos aqui uma pergunta onde Kardec, no Livro dos Espíritos, é a pergunta 913, ele diz o seguinte: entre os vícios, qual o que podemos considerar radical? Os espíritos respondem: já o dissemos muitas vezes, o egoísmo. Dele se deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos existe egoísmo. Por mais que luteis contra eles, não chegareis a extirpá-los, enquanto não os atacardes pela raiz, enquanto não lhes houverdes destruído a causa. A causa, o egoísmo, né, gente? Que todos os vossos esforços tendam para este fim, porque nele se encontra a verdadeira chaga da sociedade. Quem nesta vida quiser se aproximar da perfeição moral deve extirpar do seu coração todo o sentimento de egoísmo, porque o egoísmo é incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. Então, gente, falando de vícios, estamos falando do primeiro defeito moral, chaga da sociedade, da humanidade, o egoísmo, né? E todas as nossas paixões, tudo aquilo que atende individualmente, está no germe do egoísmo, né? Então a gente vai falar aqui um pouquinho sobre os vícios e a gente, falando um pouquinho de cada um, vai conseguir entender onde é que a gente se situa, né? Enquanto ser humano, nesse meio de vícios. A gente às vezes se acha distante, mas quando a gente bota o nosso olhar dentro, a gente vê que está muito próximo de um, de outro, de todos, né? Então vamos lá para a gente poder refletir. E ninguém na nossa sociedade é criticado por fumar, por beber, por jogar na loteria, né? Por ter uma certa liberdade sexual que a sociedade hoje tem, né? E aceita. Então, hoje em dia isso é aceito como costume, né? Costume da época, costume do povo. E nós estamos alheios aos perigos e às consequências que esses citados hábitos eles nos acarretam. Os meios de comunicação divulgam isso sem restrições, salvo engano, né? Aquelas beba com moderação, bem rápido, e aquelas imagens nas carteiras de cigarro dizendo quais são os males que aquele cigarro está lhe causando, que é uma propaganda, enfim. Depois que a pessoa já está viciada na nicotina, não consegue abandonar, né? Então, tem também aquela questão da indústria do sexo, né? Que veicula revistas, filmes, seja lá o que for, indiscriminadamente, né? E estimula o erotismo das pessoas, dos jovens, até nas crianças, né? E são agentes contaminadores do comportamento moral do homem, o grande mote de muitos distúrbios sexuais, de pedofilia, de abusos, né? Enfim. E induzem ao viciamento dessas ideias, né? Pelo desejo, das satisfações ilusórias, fragmentando a resistência do prazer inconsciente e enfraquecendo as relações matrimoniais, né? Quando a gente fala também de vícios, tem a questão dos tóxicos, que são disseminados principalmente entre os jovens, vendendo uma ilusão, um prazer momentâneo, que a pessoa sempre fica com aquela sede de querer mais e mais, e que nunca tem saciado a sua necessidade, a sua dor, o seu sofrimento com aquela droga, e normalmente enriquece aí cartéis e o submundo das drogas, né? Outro entorpecente também que é enganoso ao homem são aquelas loterias que a gente sonha em enriquecer da noite para o dia e descreve com detalhes o que é que a gente ia fazer com os prêmios que ganharíamos, né? E a gente esquece que o dinheiro, ganho fácil, né? A vida
Quando nós viemos com a prova da riqueza para uma encarnação, ela vem planejada. E quando nós viemos com a prova da miséria, ela também vem planejada. Aqui a gente dá uma dica de dever de casa, para quem quiser entender melhor, o capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. Lá vai ter a parábola do mal rico, Jesus na casa de Zaqueu, vai ter a parábola dos talentos, né? E tem um item que é um item fundamental para ter essa compreensão, item 7, onde ele vai falar da compreensão da prova da riqueza e da prova da miséria. Não deixem de ler. Quem tiver dúvida pode procurar na Kardecpédia. Quem não tiver um exemplar do Evangelho segundo o Espiritismo em casa, é gratuito, tá, gente? Seguindo, hoje em dia pouco existe de propaganda esclarecedora sobre o mal que esses vícios causam pra gente, né? E o hábito fica natural. É impraticável que a gente concilie o ensinamento de Kardec, que a doutrina espírita traz, com essa pregação para os vícios, para essas atividades em paralelo, né? É impraticável uma coisa com a outra. Não tem como a gente se elevar moralmente se a gente se prejudica organicamente e psiquicamente com esses atos viciosos que estão ali alimentando o nosso egoísmo, né? Muitas vezes. É uma forma de apagar alguma coisa incompleta que a gente nunca vai conseguir apagar nutrindo vícios, e a gente se engana e se ilude e se prejudica muito, com árduas consequências para a nossa encarnação, para a nossa evolução, para o nosso retorno à vida espiritual. Voltando aí para a vida espiritual em condições realmente deprimentes, lastimosas. Numa análise realista, para mudar os rumos da humanidade, nesses dias em que se entende da natureza espiritual do homem e da sua destinação de além-túmulo, é de se esperar grandes transformações. Mas de que forma, né? Será que esse desejado progresso moral cairá dos céus sem o nosso esforço? É evidente que será edificado pelos homens de boa vontade, pelos trabalhadores das últimas horas, pelos poucos escolhidos dos muitos que já foram chamados, né? Pelos aprendizes do Evangelho. Hoje nós não lutamos mais com os leões nos circos romanos. Hoje nós lutamos com os fogos animais dos nossos próprios instintos, o fogo da agressividade que reside dentro da gente e que nós precisamos atenuar, controlar, transformar, né? E para superarmos esses defeitos mais enraizados no nosso espírito, né? E dessas raízes nós podemos ter o somatório de muitas encarnações. Aí é que está enraizado, quando nós trazemos de outras encarnações a tendência para esses vícios e ficamos nesse bolo de neve, né? Caindo nesses mesmos erros. Nós precisamos fortalecer a nossa vontade, porque sem ela nós continuaremos no bolo de neve. E iniciando uma luta para eliminar os vícios mais comuns, os que a gente já comentou aqui, né? Partindo dos mais comuns para os mais complexos, onde todos têm a raiz no egoísmo, tá? Ninguém vai conseguir vencer essa batalha se não estiver preparado para enfrentá-la. Essa condição, no entanto, não se consegue sem trabalho, sem testemunho da vontade. Olha os nossos testemunhos aí, como nós somos chamados, né? Sem o testemunho da vontade aplicada, porque só ter vontade sem aplicar não adianta, né? E sem dúvida é uma conquista individual e que se pode progressivamente cultivar. Então, gente, a nossa próxima aula é a imaginação nos vícios. Se você gostou, curte aqui o nosso material, compartilha. Nós temos muita coisa ainda para falar sobre os vícios e estamos só começando, né? Uma boa noite, que Deus abençoe todos vocês. Continue para a nossa próxima aula, aula 10, tá bom? Tudo de bom para vocês.